Meus amados e queridos irmãos, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos a Deus, adorarmos ao nome do Senhor nesta noite especial. Você que está nos assistindo agora e ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva, torne-se inscrito no nosso canal, participe, ajude-nos na divulgação do canal da Igreja Assembleia de Deus de Oliveira dos Brejinhos, aí no YouTube. Nós vamos dar início ao nosso culto desta noite, orando, pedindo a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos a Deus. Sublime Deus, amado, querido e maravilhoso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Senhor, por esta noite especial, por este momento sublime em que o Senhor nos dá a oportunidade de adorar e de exaltar o teu santo e precioso nome. Jesus amado, Jesus maravilhoso, toma a direção das nossas vidas, abençoa os teus servos que estarão adorando e louvando o teu nome, receba o culto do nosso coração, manifesta sobre nós a tua glória e a tua graça nesta noite, abençoa o teu servo, nosso pastor presidente, que estará nos trazendo o ensino da tua palavra nesta noite, fica conosco, ó Pai, nós te adoramos e te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Falamos e cultuamos a Deus que direto do nosso templo sede da Assembleia de Deus de Oliveira dos Brejinhos, nós vamos ouvir agora o Ministério 7, que estará louvando ao Senhor com 2 hinos. Em seguida, o nosso pastor presidente, pastor Orlando, estará nos trazendo o ensinamento da palavra de Deus para esta noite. Ministério 7, saúda a todos com a paz do Senhor, que você possa abrir o seu coração, cantar junto conosco a canção que nós vamos, nesse momento, entregar para o nosso Deus como forma de adoração. Também quero dizer para você que o Senhor não desiste de você, não importa para onde você foi, até mesmo se na escuridão da noite, Deus, Ele apaga o teu passado e Ele nunca desiste de você. Entregue sua vida para Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado
de Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra treme, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer que estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Ouvimos aí belos louvores que edificam a nossa alma e vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 18, ou melhor, versículo 17, nos diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos e amados irmãos, nós lemos aqui um texto na epístola de Paulo aos Romanos, que é um dos livros da Bíblia de fundamental importância
para a fé cristã. Porque nesta epístola, dirigida diretamente aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo aborda vários temas relativos à graça de Deus, à salvação em Cristo Jesus. Compreender a epístola aos Romanos se faz necessário para compreendermos a transição das alianças do Antigo Testamento, da aliança selada com sangue de animais, para a nova aliança selada no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E entre outros assuntos, ele também aborda a doutrina da universalidade do pecado. Fala das suas consequências na vida do ser humano. E neste capítulo, especificamente, ele traz um paralelo entre Cristo e Adão, onde Cristo, em alguns versículos anteriores, é chamado de o segundo Adão, ou o segundo Adão. E o primeiro Adão, o de lá do Éden, o primeiro ser humano que foi criado por Deus. E através desse paralelo, nós podemos compreender o valor do Calvário e a necessidade da fé em Cristo para termos a vida eterna. E neste paralelo, nós podemos observar o que ocorreu com o primeiro Adão, que está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 9, que se trata da queda do homem. O primeiro ser humano criado por Deus e colocado no jardim do Éden, onde Deus criou também a sua mulher, a Bíblia diz que ele, através dele veio o pecado ao mundo. Então foram atos do primeiro Adão, Gênesis 3, de 1 a 9. Através dele, da sua desobediência, veio o pecado no mundo. E em segundo lugar, através do pecado de um só homem, veio a morte para todos os homens. No versículo 12 do texto lido, nos diz assim. Aliás, do capítulo em que eu li o texto: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte. Passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, atos do primeiro homem trouxe o pecado no mundo, como consequência, a morte, a separação definitiva de Deus.
Porque Deus disse que no dia que ele comesse, certamente morreria. E eles se separaram de Deus. E toda a humanidade foi separada de Deus pelo pecado de um homem. Como nós vimos aqui, e também está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22. E também veio a herança do mal. No mesmo livro de Romanos, capítulo 5, de 12 a 14, e capítulo 3, de 20 a 26, nos diz que todos pecaram, que o ser humano, ele já nasce com o pecado congênito, com uma natureza pecaminosa, com uma inclinação para o erro. Então essas foram as atitudes do primeiro homem. Ele cedeu à tentação. Por ele o pecado veio ao mundo. Pelo pecado entrou a morte, tanto física como espiritual, e também a morte eterna, que são os 3 aspectos da morte. E veio também a ofensa contra Deus e o afastamento do ser humano de Deus. E às vezes as pessoas ficam se questionando. Quem sabe você já tem se perguntado, mas quem errou foi Adão. O que eu tenho a ver com ele? Tem tudo a ver, porque nós descendemos dele. E este mal, que é o pecado, ele é congênito. O salmista Davi, ao confessar o seu erro, no Salmo 51, ele diz: eu sei que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, primeiro Adão fracassou, cedeu à tentação. O primeiro Adão trouxe a morte, trouxe as consequências do pecado, deixou uma herança maldita para a humanidade. Mas nós louvamos a Deus porque aqui o apóstolo Paulo fala que veio o segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado por Deus como homem. Como Deus, ele é eterno. Como homem, a palavra de Deus diz que Deus fala a seu respeito: tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele se humanizou e veio como o segundo Adão. E ele veio para tirar o pecado do mundo. E como o inimigo tentou o primeiro Adão e ele cedeu, ele também tentou o segundo Adão, que é Jesus. Mas lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus quando ele estava jejuando por 3 vezes. Na primeira, o diabo disse: manda que essas pedras se transformem em pão, se tu és o Filho de Deus. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E o diabo levou-o ao pináculo do templo e disse: lança-te daqui, porque está escrito, já utilizando também as escrituras na tentação, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece, para que não te machuques. E Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que por último levou Jesus a um alto monte e disse: te dou todos os reinos do mundo se prostrardes, se prostrado me adorares. E Jesus disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o inimigo se afastou, e veio os anjos e serviram a Cristo. O primeiro Adão cedeu à tentação. O segundo Adão venceu a tentação, resistiu à tentação. O primeiro Adão desobedeceu. O segundo Adão viveu em obediência. O primeiro Adão, através dele veio o pecado e a morte. O segundo Adão, através dele veio a justiça, veio a vida, veio a remissão, porque ele veio para derramar o seu sangue na cruz, para reconciliar consigo, com Deus, a humanidade. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, a parte ofendida, a parte superior, se move para vir aqui da terra em busca da parte ofensora, da parte que ofendeu, da parte que virou as costas para Deus, que é o homem. Ele se manifestou e veio aqui na terra como o segundo Adão. Venceu ao inimigo, venceu a tentação e veio, derramou seu sangue no Calvário e nos trouxe a justificação e derrotou de uma vez por todas o mal. No livro de Romanos, ainda no capítulo 5, versículo 1, nos diz: justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veio trazer a vida. O segundo Adão veio trazer a justificação. O segundo Adão, em terceiro lugar, também veio trazer o perdão e a graça, e veio religar o homem com Deus. Porque foi a morte de um. Talvez alguém possa imaginar, mas como que o pecado de um pode alcançar a todos? Mas a justiça de Deus é manifesta nisso, que o pecado de um alcança todos, mas a justiça de um também alcança a todos, porque, como li, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a situação da humanidade para com Deus é a seguinte: quando foi criado o ser humano, ele tinha todas as possibilidades de permanecer fiel a Deus, em comunhão com Deus, em paz,
em abundância, em saúde, e uma única possibilidade de desobedecer e ser alcançado pelo mal, pelo pecado, pelas consequências que o pecado traz. E ele abandonou as muitas possibilidades de permanecer ao lado do Senhor e cedeu à única possibilidade que tinha de se afastar de Deus. E agora a humanidade se encontra de maneira inversa. Existe N possibilidades do homem viver afastado de Deus. Muitas possibilidades do homem se perder, de o homem errar o caminho, de o homem partir para a eternidade sem paz, sem Deus, sem vida eterna. Existem muitas ideologias traçadas que o homem pode se guiar por uma delas nesta vida. Mas só existe uma saída para o homem escapar da condenação eterna. Então a situação é o inverso na atualidade. No Éden, amplas possibilidades de permanecer com Deus e uma só de um homem errar. O homem abraçou a única possibilidade do erro. Hoje, muitas possibilidades do homem errar e uma única possibilidade do homem escapar das consequências deste erro. E essa possibilidade, essa única, é exatamente o segundo Adão, que veio trazer gratuitamente o perdão e a vida eterna, Jesus Cristo. Por Adão entrou o pecado no mundo e a morte, mas por Jesus Cristo veio a remissão. Adão escolheu o mal e teve as consequências. Mas o segundo Adão venceu. O primeiro Adão cedeu à tentação. O segundo venceu a tentação. O primeiro fracassou no seu propósito. O segundo Adão triunfou no seu propósito. Porque na cruz do Calvário ele disse: está tudo consumado. Ou seja, o plano de redenção foi completo, foi realizado, foi consumado na cruz do Calvário. Agora, esta única possibilidade do homem se reconciliar com Deus chama-se Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Pedro, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, também diz: em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o único nome. Portanto, meu querido ouvinte, qual desses dois reina na sua natureza? A natureza do pecado é a natureza adâmica, a natureza do homem que se rebelou, do homem que escolheu o mal. A natureza do pecado é a natureza herdada dos nossos primeiros pais. Aquilo que é nascido da carne é carne, disse Jesus. Mas a natureza de Cristo, ela nasce em nós quando nós nos arrependemos. Aí Jesus Cristo diz que aí é o novo nascimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida para o Senhor, nasce em nós um novo
ser. E aí eu deixo essa pergunta retórica: quem reina, quem domina a sua vida? É a natureza do primeiro Adão? Ou é o espírito do segundo Adão? O espírito que trouxe a vida, que trouxe a paz, que trouxe a redenção, que trouxe a graça, que trouxe a reconciliação com o Pai. Pense nisso. Aproxime-se de Deus. Volte-se para Ele. Procure entender isto que aconteceu com a humanidade e o propósito da vinda de Cristo aqui na terra. E se submeta a Ele, e a sua vida será transformada, e a sua vida será abençoada. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida de uma maneira especial. Quero, neste momento, agradecer a Deus por o privilégio de poder mais uma vez falar do seu amor, da sua palavra. Quero agradecer a você que tem acessado o nosso canal, você que já se inscreveu, você que tem divulgado através das redes sociais os nossos cultos, você está divulgando a palavra de Deus. Deus abençoe e recompense a equipe aqui que nos ajuda, que são essenciais aqui para o funcionamento deste trabalho, o diácono Solon Brito, os músicos, nosso irmão Henrique Jadson, nossa irmã Mary Cândida, nosso irmão Disseu, irmão Juan, irmãos presbítero Vitor César e todos os que cooperam para que esse trabalho possa ser realizado. Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja, em qualquer lugar, em qualquer momento, assistindo esse culto, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Pare um pouco, pense, medite em Deus, entrega a tua causa, aquilo que está difícil para você. Deus pode resolver, principalmente em se tratando da sua alma, das suas emoções. Deus pode entrar com providência. Vamos orar. Querido e amado Deus, santo e eterno Pai, aqui está em minhas mãos, ó Deus, esses pedidos de oração que os teus servos depositaram nesse recipiente, e nós te pedimos, Senhor, que contempla agora a necessidade de cada um e visita agora cada família, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, Tu sabes a necessidade de cada um dentro da Tua onisciência e dentro da Tua onipotência. O Senhor pode solucionar o problema. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero também, ó Pai, te pedir em favor dos nossos ouvintes, onde quer que cada um se encontre, seja em qualquer momento que eles acessarem, ó Deus querido, a este culto, que o Senhor abençoe através da Tua palavra, através do louvor, através do Teu poder, da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, visita cada família que esta pessoa representa. Traga a Tua paz, a transformação, a alegria, o perdão, ó Deus, o arrependimento sincero, Pai. Meu Deus querido, em nome de Jesus, eu quero também orar pela nossa nação. Meu Deus, tem misericórdia do nosso país. Ó Deus, da situação sanitária que se encontra, da situação também econômica, Pai, e principalmente da situação espiritual, meu Deus. Ó Pai, que a nossa nação se volte para Ti, se aquebrante na Tua presença e busque, ó Deus, a Tua palavra, busque o Teu perdão, busque a Ti de coração. Meu Deus amado, abençoa, meu Pai, o nosso estado, o nosso município, toma em Tuas mãos. Abençoa, meu Deus querido, e visita agora as UTIs, ó Deus, os hospitais, as enfermarias, ó Deus querido, que o Senhor venha realizar grandes milagres durante esta pandemia, que possamos, ó Pai, ouvir vários testemunhos de cura, de visitação da Tua parte, Senhor, porque Tu és o Deus que socorre o aflito, o necessitado e aquele que não tem quem o ajude. Abençoa as famílias enlutadas, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, console os corações,
Abençoe, Deus, os profissionais de saúde. Ó Deus, livra, Pai, de todo mal, dos perigos, ó Pai. Ó Deus, guarda o nosso país debaixo da Tua proteção. E abençoa também a Tua igreja. Ajude que ela possa passar por essa fase, sair ainda mais fortalecida, mais purificada, meu Deus, para fazer a Tua obra, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos as nossas causas e Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.